Vamos continuar agora com a segunda parte, não menos impactante, mas mais otimista, porque a gente traz orientações de mudança de comportamento, né? E, na verdade, as informações vêm de fora para dentro, elas nos impactam, mas é a mudança interior, é esse mundo interno que precisa se conscientizar que está na hora de cuidar mais desse corpo, para que esse projeto do Espírito, né, como eu disse no início, possa se dar, né, possa acontecer. Isso é um dos motivos. A dimensão espiritual é capaz de fazer isso, muito mais do que o melhor médico da face da terra. Se tu sai do consultório dele, pagou a consulta mais cara da tua vida, foi no maior bambambam e saiu de lá sem te convencer, porque o teu mundo interno não está decidido a fazer isso, nada adiantou. A gente precisa se conscientizar e, quem sabe, pelo aprendizado da doutrina, a gente precisa cuidar desse corpo, a gente possa tomar essa iniciativa, pelo menos que isso nos inquiete, tá? Bom, essa segunda parte vai falar dessa dimensão extremamente importante na promoção de saúde, que é as relações sociais. Socialização, a gente pode entender que esse encontro, né, é muito variado, caracteriza o encontro das pessoas para as convivências. Então, a socialização bem equilibrada pode promover com grande intensidade a paz de espírito, o humor adequado, a felicidade plena e reduzir a ansiedade e a depressão. Tanto quanto um antidepressivo, tanto quanto qualquer medida, né, de terapias que se façam, convive entre as pessoas. A socialização, sentir-se pertencendo, satisfeito no grupo que está incluído, inserido, pode trazer muitos benefícios. Então, há muitos estudos dentro dessa área. Aqui, não sei se vocês enxergam, é um conjunto de rock de idosas, todas estão uniformizadas, a gente talvez não precise chegar a isso, mas esse é um tipo de grupo social, a gente pode escolher qualquer um. Então, esses estudos têm mostrado, esse primeiro que eu trago para vocês, que é realizado pela Universidade Britânica, que revelou que as pessoas que se sentem parte de algo, não só ajudam, né, a elas mesmas se tornarem mais saudáveis e não desenvolver o transtorno depressivo, como também podem auxiliar na recuperação daquelas portadoras da enfermidade. É um fator protetor e também é um fator que pode estimular a pessoa a dar a volta por cima, superar a enfermidade que enfrenta. Pacientes deprimidos que começaram a frequentar um único grupo social do qual se sentiam fazer parte, ou seja, que desenvolviam nesse grupo um sentimento de pertencimento a ele, reduziram o risco de recaída de 41% para 30% da depressão. Esse número diminui ainda mais quando essas mesmas pessoas que participavam de um grupo tinham outros. Isso a gente vê com frequência, gente. Eu tenho um grupo daqui da Casa Espírita, mas eu tenho um grupo de amigas que a gente se reúne, toma chá. Eu tenho um grupo lá da ginástica, eu tenho um grupo de ajuda voluntária, eu faço parte de um coral. Então, assim, hoje é cada vez mais comum as pessoas vão envelhecendo e vão se envolvendo cada vez mais em atividades sociais, e essas atividades, quando acompanhadas desta sensação de bem-estar que aquela atividade traz, o efeito, gente, ele é inimaginável no corpo da pessoa, tá? Então, mais do que muitas vezes outras terapias, outros tratamentos que as pessoas insistem em fazer ao longo da vida sem respostas satisfatórias. Em 2006, um extenso estudo longitudinal australiano sobre o envelhecimento revelou que o cultivo de amizades, veja que interessante, em torno de 12 a 15 amigos, isso aí o estudo chegou a mais ou menos esse número médio, poderia prolongar a vida das pessoas e dar mais sentido a elas, a esta vida. Esse estudo foi feito antes do advento das redes sociais. Se nós olharmos e remontarmos a 12 anos atrás, a gente não tinha esse fenômeno tão intenso, especialmente que veio com o fenômeno do WhatsApp. Então, o que acontece? Hoje, também dependendo da qualidade destes grupos dos quais nós fazemos parte, estamos nos beneficiando.
Olha aqui, eu dei recentemente a opinião que tinha, porque costumo falar que ainda, indiscutivelmente, o mais importante é a relação vivencial, presencial, em detrimento daquela pura ou quase exclusivamente virtual. Continua sendo isso mais importante, mas até pouco tempo atrás eu achava que não era importante. Mas uns 3 semanas atrás eu fui convidado para dar uma palestra na FENAC, que é uma livraria, não sei se vocês têm, uma livraria mundial que tem em várias cidades. Lá tinha a cidade de Psicologia do Rio Grande do Sul, me convidou e eu fui para idosos. E uma pessoa do grupo que estava ali levantou o dedo quando eu falei disso. Ela disse que ela veio do Nordeste para Porto Alegre acompanhando a filha para trabalhar, sem referências nenhuma, né? Referenciais de amizade. Aqui ficou com dificuldade de se socializar rapidamente nos grupos, e ela criou com os grupos das amigas da sua região, lá da cidade, um elo muito grande. E ela é uma pessoa ainda só, pela dificuldade, porque não é fácil, tem povos que são muito mais abertos, que se socializam facilmente, isso é muito individual, tem pessoas com mais dificuldade. E ela disse que esse tipo de relação que tem com as pessoas do grupo, as poucas amigas verdadeiras, lhe faz muito bem. São os companheiros daquele momento em que muitas vezes ela está só, que ainda não constitui um grupo. Então, sem dúvida alguma, gente, a qualidade dos grupos que nós estamos frequentando é o que vale também, tá? Mas vocês vão ver logo a seguir o risco que a gente está correndo quando fica muito conectado. Mas quando o grupo é de amigas, como aqui, ou como qualquer outro grupo social, traz benefícios para melhorar a qualidade de vida. Os cientistas perceberam que as amizades aumentavam muito mais a expectativa e a qualidade de vida destas quase 1.500 pessoas com mais de 70 anos, incluídas na pesquisa. Um fator que espantou os pesquisadores foi de que o ganho em expectativa e qualidade de vida se deu independentemente deste grupo de amigos serem os filhos, ser a família. Então, muitas dessas pessoas que formavam, desses 1.500 que formavam grupos sociais, não eram os filhos, os familiares diretos. Sim, o grupo de amigos da academia, do grupo religioso, espiritual, folclórico. Lá no Rio Grande do Sul tem muito grupo nativista que agrega essas pessoas. Então é de extrema importância. A gente vê que principalmente mulheres que socializam mais, que tem o seu grupo de amigas, de 5, 6, 7, 8, 10 amigas, esse grupo, quando ele realmente for coeso e for um grupo que há uma troca, ele contribui para a qualidade de vida muito mais que a própria família. São estas amigas em que a dona Inês ou qualquer outra pessoa vai contar com 2 ou 3 para ir no médico, para ir, se precisar se hospitalizar. Muitas vezes são esse grupo de amigas que visitam, que acompanham. E que naquela hora, né, em que muitas vezes a família segue seus rumos, nas suas atividades, os afazeres, ficam realmente sós muitos familiares, especialmente quando se vai envelhecendo. E são esse grupo de amigos que a gente conseguiu constituir que trazem um valor imenso na construção dessa saúde, dessa percepção de um bem-estar e de uma qualidade de vida melhor. Esse estudo é o maior estudo que ainda está acontecendo desde 1937. Pesquisadores dessa universidade Harvard, né, começaram a fazer uma pesquisa sobre realmente assim, sobre qualidade de vida das pessoas no decorrer de todas as faixas etárias. Então esse estudo teve início e ainda continua sendo realizado, e ele fala sobre a saúde humana. O projeto, que continua até hoje, acompanha centenas de pessoas voluntários de todas as idades e perfis que têm uma vida analisada e passam por entrevistas, exames regulares e periódicos ao longo desses mais de 70 anos. Esse estudo, ele completou 70 anos agora. Hoje tem ainda aproximadamente 700 pessoas desse grupo. Muitos morreram, tudo, mas eles vêm acompanhando. Esse grupo de pesquisa estuda essa população ao longo de 70 anos, e todos os anos, ou frequentemente, eles vão lá e respondem uma pergunta. E a pergunta é exatamente essa aqui, o que faz uma pessoa ser saudável? Eles vão tabulando todos os dados e vão chegando a conclusões valiosas, gente. Que o fator que mais influi no nível de saúde das pessoas, isso não é um estudozinho de pouca repercussão.
Isso aqui foi replicado, desde o ano passado muita gente teve acesso a essas informações e muitas pessoas têm utilizado esses exemplos também em palestras que são extremamente ricos, muito mais do que qualquer outro fator, que é o próprio ganho, a riqueza, a genética, a própria alimentação que eu falei com vocês, a rotina de exercício, tudo contribui, mas o fator que mais influi no nível de saúde de uma pessoa são os amigos que ela tem. A única coisa que realmente importa é a aptidão social. A gente fala em aptidão física, claro que é importante, mas hoje está entrando dentro dessa esfera de cuidados preventivos, essa expressão aptidão social, a gente tem que se familiarizar com ela, porque a capacidade que a gente tem de manter essas relações com outras pessoas e como é que estamos nos relacionamentos, se as relações nos fazem bem, incluindo também, né, os familiares, os cônjuges. Esse George Vaillant foi o primeiro pesquisador que já desencarnou. Ele coordenou no início o estudo. Ele refere que ainda que os amigos são o principal indicador de bem-estar na vida de alguém. Recentemente quem assumiu a coordenação foi esse outro psiquiatra, Robert Waldger. Ele coloca aqui: o segredo da felicidade, por essa pesquisa longa, não é a ignorância, tampouco a redução das expectativas. A riqueza e a fama, obsessões dos mais jovens, nada disso é o segredo da pessoa ser feliz. Nada garante na vida, mas a chave para uma vida longa e feliz é a força dos relacionamentos. Com o parceiro, principalmente com a família e os amigos. Imagina se a gente consegue ao longo dessa existência ter essas boas relações mantidas e conservadas com os amigos, os colegas que a gente encontra no decorrer da existência e conseguirmos manter as boas relações familiares. E isso são os índices que mais contribuem para o bem-estar, gente, para o bem-estar existencial, para índices de saúde, são melhores nessas pessoas que têm um convívio melhor, especialmente social. E agora, este ano, uma entrevista do jornal The Guardian colocou essa pergunta instigante, né? Quem tem mais impacto no seu bem-estar? A família ou os amigos? Então vejam a resposta. Então a importância de cultivar as amizades. Uma revisão de 148 estudos com mais de 308 mil pessoas, né? Um estudo extenso, descobriu que aqueles com relações sociais fortes aumentaram suas chances de sobrevivência ao longo de 7 anos em 50%. Segundo esses autores, para a saúde esse aumento é compatível aos benefícios de alguém que para de fumar. Prolonga a vida, melhora a qualidade dela. Então esta questão importante das boas relações entre as pessoas, traz saúde. Outras pesquisas mostram que as pessoas geralmente dizem passar um tempo mais agradável com seus amigos do que com os próprios familiares, quando envelhecem. É uma realidade que dói, cruel, mas é o que nós estamos vendo cada vez mais na nossa sociedade, né? Em que, primeiro, já temos os filhos, as famílias já estão progressivamente ficando em menor número, os filhos seguem suas vidas, suas carreiras, têm o envolvimento com a sua questão profissional, com as suas próprias famílias, e distanciam-se, espaçam-se as convivências, né, entre os membros da família. E se a gente mora em cidades grandes, em que as dificuldades do trânsito da violência urbana limitam mais ainda, nós estamos vendo que os familiares estão convivendo cada vez menos em família. Então esse estudo reflete que quanto maior for a rede de amigos que tu tiveres, né, provavelmente mais chances, possibilidades tu tem de envelhecer melhor. E aqui eles foram claros, que para eles realmente eles sentem mais agradável conviver com seus familiares, com seus amigos e familiares. Esse estudo ele é feito basicamente nos Estados Unidos, né? E a maior parte deles. Lá a cultura é do filho ir para a universidade, não retornar mais para a casa dos pais. Então talvez a confiança aí dos familiares não tenham um convívio tão grande. Por isso que os amigos têm um papel mais relevante. Nos países como o Brasil,
onde os filhos ficam mais próximos dos pais, talvez essa realidade não seja assim, né? Não seja assim tão cruel. Concordo com o senhor. Aquele ali do Guardian foi feito num lugar mais difícil ainda, que é na Europa. Mas isso aqui, aqui a gente tem o quê? As famílias são ainda mais numerosas, felizmente. Nós temos aqui a figura que lá eu acho que não existe, que é a figura do dindo, da dinda, do padrinho, da madrinha, e às vezes as famílias têm vários padrinhos. Tem a figura destas pessoas da família que ainda atuam mais. Nós temos, felizmente, enquanto a isso, uma realidade muito mais agradável para nós, povo brasileiro, do que os povos do hemisfério norte. Lá às vezes é o único filho, né? Eles envelhecem muito sós, e se eles conseguirem essa rede de amigos mais sólida, melhor para eles. Nós ainda temos, sem dúvida, o senhor tem toda a razão, mas progressivamente isso está diminuindo também, tá, gente? Eu lido com a velhice frequentemente e vejo uma queixa muito comum, tá? Da falta do contato, né, do convívio mais frequente. Essa é a vida, né? A vida moderna traz isso. Esse livro aqui, muito interessante, fez um estudo que confirma mais ainda aquilo que a gente viu desde o início e traz essa questão da vida social, gente. Os determinantes da longevidade de uma pessoa. Nós vimos na primeira parte que 25%, 20 a 25% isso muda, são aquilo que herdamos, tá? Especialmente a nossa personalidade, que tem um fator predominantemente genético, o nosso temperamento também, a dieta mediterrânea que a gente pode fazer, a atividade física que a gente faz, mas aqui ela coloca e reforça a vida social, o contato e o cuidado diário que recebiam dos familiares, dos vizinhos e dos demais membros da comunidade foi essencial, determinante para viverem mais, gente. Ela estudou aqui especificamente aquelas grandes áreas de bolsões de longevidade no mundo. Ela fez um estudo aqui de moradores da ilha de Sardenha, na Itália, onde é hoje talvez o local que mais tem centenários, né, proporcionalmente. Então ela viu, analisando todos os fatores, viu que isso aqui predomina sobre qualquer outro. Havia um forte senso de pertencimento àquela vila ou àquela comunidade. Todos pareciam sentir-se incluídos. Então, gente, se a gente quer uma receita, que vimos na primeira parte, vamos fazer exercício, vamos cuidar da alimentação, vamos fazer exames periódicos, vamos evitar hábitos insalubres, vamos exercitar a nossa função cognitiva, tudo aquilo que a gente viu na primeira parte, a gente tem que colocar isso aqui, ó. Vamos interagir, conversar, viver em família, podem ter efeitos poderosos sobre o organismo, especialmente sobre o cérebro. Isso promove saúde, a socialização saudável. Isso é importante. Então, aquilo que a gente faz aqui, num centro espírita, num domingo de manhã, numa atividade voluntária, em qualquer outra atividade religiosa, independente de ser uma casa espírita, a gente está acrescentando benefício para a nossa saúde, nós estamos procurando promover saúde. Estudos em neurociências demonstram que ao interagir face a face, áreas específicas do nosso cérebro, envolvidas com a atenção, a inteligência social e a recompensa emocional são ativadas. Então por isso que a gente descobre, por que nos dá bem-estar, por que me dá prazer, da mesma forma que comer um chocolate me dá prazer, um bolo, fumar, algumas que as pessoas necessitam daquilo e outras tantas coisas, lá no nosso cérebro, dentro dos nossos correlatos neurais, existe também ativação. Através disso, dessa convivência, nós podemos ter essa ativação. Então, isso talvez explica por que a gente se sente tão bem quando tem atividades prazerosas e entram aqui as atividades sociais. Esse contato causa a liberação de hormônios como a ocitocina, associada à confiança, e a beta-endorfina, uma das mediadoras da sensação de bem-estar, bem como a diminuição dos níveis de cortisol. Então dentro de nós acontece algo que a gente não está se dando conta, mas quando convive, quando faz uma atividade voluntária, ontem de manhã eu falei sobre essas questões, né, sobre essas práticas dessas virtudes, especialmente a prática da solidariedade, que nos torna os maiores beneficiários em tudo. Dentro de nós está acontecendo isso, gente. Áreas do nosso cérebro estão sendo ativadas e envolvidas para nos trazer o bem-estar. E nós estamos aumentando os níveis da ocitocina, aumentando as beta-endorfinas, diminuindo o cortisol. E estamos passando essa mensagem para todas as células e os sistemas do nosso corpo.
Quanto mais nós fizermos isso, quanto mais frequentemente isso acontecer na nossa vida e nós buscarmos, nós estamos contribuindo fundamentalmente para um estado de saúde. Existe uma coisa muito interessante, eu não consegui encontrar, mas talvez até tenha aí, não sei se tem. É chamado espectro das doenças e o espectro da saúde. Nesse livro que eu falei, O Segredo Está nos Telômeros, essas estudiosas elas colocam um gráfico mostrando assim, um espectro do lado de cá. São duas pessoas, ela cita os exemplos da vida de uma pessoa e da vida da outra, os hábitos ruins de vida e bons. E ela mostra uma faixa do espectro de saúde que vai se fundindo com a faixa que está aqui do espectro da doença. E na de baixo, o espectro da saúde avança cada vez mais, empurrando o espectro das doenças para o fim da vida, enquanto que esta aqui, que tem hábitos de vida insalubres, é como se fossem forças antagônicas, que a força do mal, das doenças, empurrasse e ela invade aquilo que nós vimos dentro do início. Nós passamos parte da nossa vida vivendo sob o espectro das doenças e das limitações, enquanto outra parte, que se nós nos cuidarmos, nós vamos ver mais tempo sob o espectro de saúde. E isso inclui a questão social, gente. Vamos incluir também isso dentro daquilo que inclui. Vou fazer um check-up, vou me cuidar. Procurem isso, tá? É cada vez mais frequente nós encontrarmos estudos sendo refeitos e novos sendo aplicados, mostrando os benefícios da vida em sociedade. Não há ainda estudos sobre essa socialização que hoje, esse fenômeno tão recente da socialização das redes sociais. Mas como eu disse para vocês, dependendo do grupo que a gente está inserido, deve ter uma meia Deus do grupo, tem não sei quantos, tem grupos assim que a gente recebe muita mensagem que são muito boas. Eu acho exagerado, a gente tem que diminuir um pouco, as pessoas têm que mandar menos, porque a gente, é muita informação que tu tem que abrir e consultar, mas vem vídeos lindos, vem mensagem que talvez naquele momento a gente está precisando. Que coisa boa que sejam esses os nossos grupos, não grupo de fofoca, grupo de crítica, não. Grupos esses, se nós fazemos parte, e esse fenômeno é muito recente, a gente tem pouco tempo para analisar, pode ser, como tudo, né? É uma faca de dois gumes, pode vir a nos prejudicar, e nós vamos ver daqui a pouco, ou pode nos trazer benefício, e para muitas pessoas idosas que lidam com essa tecnologia, pode trazer também ajuda e benefício. Pois bem, nós vamos falar um pouquinho sobre a mente e os sentimentos, né? Isso que a gente chama hoje de fatores de risco sociais ou psicossociais. Nós vimos lá no início que a gente não adoece só porque nós não infartamos, por exemplo, porque temos o colesterol alto, somos diabéticos, hipertensos, estressados. Nós infartamos porque somos isso aqui, ansiosos, ou estamos lidando com a questão da depressão e não a conduzir adequadamente. Então o estresse, a ansiedade, as doenças, as emoções negativas hoje geram tão ou mais enfermidades do que se imaginava antes. Então isso é cada vez mais frequente e nós temos que pensar seriamente nesses fatores de risco psicossociais, tá? Um dia, isso já nos diz Chico Xavier há muito tempo, um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. E ele coloca que a percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo de cada um, gente. No teu temperamento, aquilo que te faz ser aquela pessoa estúpida, estourada, hostil em situações que poderiam perfeitamente ser controladas com silenciar, né, com refletir, mas aquilo que te caracteriza, aquela pessoa pessimista, né? Isso é o teu perfil, essa tua psique extremamente autodestrutiva, que vai te gerar a maior parte das suas enfermidades. E o contraponto a isso, que nós vamos encontrar aquelas pessoas que são mais otimistas, né, que são mais solidárias, que contemporizam mais as situações, que lidam melhor com as adversidades. Essas, a imensa maioria das vezes, tem mais saúde, tá, do que esse outro perfil. Divaldo Franco já coloca nas psicografias dele de Joana que muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho e influências espirituais negativas. Então ele coloca que a ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por muitos males, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te, diz ele. Então aqui nós já temos a primeira forma, né? Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inestimáveis benefícios. Então, como ele diz, conforme preferires mentalmente, assim será a tua vida. Então lá, muito tempo atrás, Chico Xavier já dizia que a maior parte das nossas enfermidades são psicossomáticas,
São geradas por esses desajustes da nossa percepção, gente, da situação. Então vai mais ali, um nível mais acima. Eu posso perceber a situação hostil de uma forma diferente, reagir a ela de uma forma diferente, mesmo ela sendo a mesma. Então, isso está gerando hoje, atualmente, nesse nosso momento tão crucial na nossa evolução, tantos problemas. Então, como diz aqui, nós vivemos hoje imersos em estressantes emocionais. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 50% das doenças da humanidade estão ligadas, direta ou indiretamente, a disfunções psicológicas. A maior parte, isso que a Organização Mundial de Saúde, que ainda é bastante restrita, assim, ela não amplia tanto, mas ela ainda coloca que mais de 50%, se nós formos ver, muito mais do que isso, das doenças, das enfermidades humanas têm relação com as disfunções psicológicas. E aí nós vamos ver estudos psíquicos adversos, estados psíquicos adversos. Por exemplo, quem está com depressão é um estado psíquico adverso. Quem está enfrentando ansiedade, quem vive com raiva, favorece o aparecimento de doenças orgânicas, assim como as emoções negativas e o estresse e as relações conflituosas que a gente vive. Essas geram uma quantidade muito grande de doenças, e elas não ficam apenas em nós, na nossa face, no nosso, que inclusive é perceptível pelos outros, ou que a gente até sente através das emoções negativas, mas elas vão muito mais além. Isso nós já sabemos, que as células nossas estão sendo constantemente bombardeadas por uma ampla variedade de sentimentos e emoções que a gente nutre. Então, assim conforme a suscetibilidade de cada pessoa, elas vão gerar estados de saúde ou não. Nós temos exemplos que muitos ainda se apegam a esses exemplos, daqueles que não têm hábitos de vida saudáveis, também não têm doença nenhuma. Não acontece nada. Existe, sem sombra de dúvida, duas questões. Primeiro é esperar o tempo, a exposição, o tempo de exposição aos maus hábitos de vida, e a suscetibilidade de cada um, gente. Tu sabes da tua suscetibilidade, pode não saber, mas tu pode realmente estar e ser mais suscetível aos efeitos de traumas, de conflitos que tu estás vivenciando nesse momento, e repercutir negativamente e te começar um câncer, desequilibrar o teu diabetes, descontrolar a tua psoríase, não conseguir controlar de jeito nenhum tua síndrome do colo irritável, assim vai. Então o estresse, dependendo de cada um, vai fazer danos intensos, mas que o bombardeio se dá diariamente, frequentemente nas nossas células, está sendo. Mas nós também temos o poder de mandar para as nossas células bons sentimentos. Por enquanto a gente ainda está muito imerso nisso aqui, gente. Por enquanto a gente ainda tem raiva, é rancoroso, vive muito hostil ao momento que está se vivendo, tem uma tendência ao pessimismo. Nós estamos vivendo uma época de muito pessimismo em relação a uma série de fatores. Nós estamos nos entediando com uma facilidade muito grande, vivendo esse momento de tudo é negativo, parece que nada vai melhorar, culpa, baixa tolerância a frustrações. Isso aqui, eu costumo sempre dizer, eu não sei qual é o laboratório que vocês têm aqui, mas lá em Porto Alegre a gente tem alguns laboratórios muito conhecidos. Eu não vou lá no laboratório Weiman, por exemplo, em jejum de 12 horas, coletar no sangue raiva. Quanto eu tenho de raiva, quantos nanogramas por ml, quantos miligramas por ml, quanto de rancor, quanto de hostilidade, pessimismo. Aí nós não medimos isso dessa forma com que a gente mede o nosso colesterol, nossa glicose, mas são fatores que estão em nós, que causam danos imensos à nossa saúde. Então, muito cuidado com eles. O transtorno depressivo. A depressão tem sido considerada o mal do século, como diz aqui, de acordo com os estudos do Departamento de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde. Estima-se que entre todos os problemas de saúde, a depressão, até 2030, causará as maiores perdas para a população, como falta ao trabalho e morte. Aproximadamente 30% da população adulta pode ter um episódio depressivo na vida. É muito frequente isso. Apesar de que hoje nós estamos vivendo um fenômeno de patologizar muito as pessoas e colocar a depressão como sendo uma enfermidade. Então, ela não é tão frequente assim, ela acontece, mas as pessoas estão tendo diagnósticos equivocados de hipertensão, com poucos sintomas que apresentam, já se tasca-lhe o remédio, já se tasca-lhe a tarjeta depressiva, toma a medicação. Bom,
Isso é um dado até que nos preocupa. Vejam, em 2012 os brasileiros compraram 42,3 milhões de caixas de antidepressivos e estabilizadores de humor. Neste mesmo ano, 4 caixas em média de fluoxetina foram vendidas por cada 100 habitantes lá no meu estado, no Rio Grande do Sul. Né? A gente tem uma medicina de ponta, realmente, mas uma medicina ainda muito baseada, né, nas evidências só, né, tecnicistas, muito materialista. E a gente esquece um pouco e dá pouca importância aos fatores emocionais geradores de saúde e de doença. É por isso que se prescreve horrores de remédio. Alguns, sem sombra de dúvida, são necessários, sem eles não teríamos como resolver a problemática das pessoas. Mas nada como o tempo, né? Os antidepressivos entraram no mercado de tratamento das doenças mentais como salvadores. Hoje, o índice de resposta total, tu retorna ao teu estado de bem-estar depois de uma depressão usando somente antidepressivos, sabe quanto é aproximadamente? Menos de 50%. Em torno de 45% das pessoas respondem à medicação química antidepressiva isoladamente para responder totalmente aos sintomas. Elas melhoram de algumas coisas, mantêm outra sintomatologia. O que vem provar que a depressão é uma doença multifatorial, nós já sabemos, e muitas outras intervenções podem ser feitas, e nem sempre a medicação. Mas ainda é mais rápido e fácil usar o medicamento. Muitas vezes ele é necessário para ser usado logo de início, sem dúvida alguma, mas por esse fenômeno, né, da desumanização da prática médica, nós estamos fazendo muitas vezes tratamentos diagnósticos equivocados, não abordando amplamente a situação daquela pessoa e só medicando. Bom, muito cuidado, nós temos que buscar essa ajuda e esperar que ela seja mais ampla, ela não fique apenas restrita ao tratamento químico desta enfermidade. Na imensa maioria das vezes, são as problemáticas da vida, sociais, familiares, conjugais, pessoais que estão por trás. E temos que ampliar esse leque de opções de tratamento, gente. Então, a depressão, ela é realmente um dano para muitos estudos e pacientes. A depressão precede o evento cardíaco e vários outros prospectivos indicam que ela funciona também como fator de risco para o infarto agudo do miocárdio. Isso há muito tempo já se sabe. Uma outra coisa muito interessante é a relação da ansiedade, especialmente da depressão, da melancolia, daquela tristeza de vida, daquele vazio existencial, é levar ao câncer. Há muito tempo se tenta fazer essa correlação precisa através dos estudos, mas é difícil. Mas ultimamente vem se tentando buscar estudos que possam confirmar essa correlação. Em 1983, então desde 1983, muitos estudos sugerem interação entre eventos traumáticos de vida que trazem sofrimento, psíquico e etiologia do câncer. Esses estudos, especialmente esse publicado pelo British Medical Center em 2008, veja que interessante que ele mostrou. Eventos estressantes da vida, depressão e câncer. Fez essa correlação. O sentimento geral de felicidade que as mulheres tinham, o sentimento de felicidade e otimismo, tem um efeito protetor sobre a etiologia do câncer de mama, enquanto que a exposição a mais de um evento traumático na vida, bem como uma depressão, foi associado a um maior número de casos de câncer de mama. Então, aquelas mães, aquelas mulheres que enfrentaram na vida um grande sofrimento, gente, que trouxe realmente um dano emocional severo, um sofrimento intenso nas suas vidas, desenvolveram ou não depressão, elas aumentaram o risco de câncer. Então isso mostra claramente para nós que existe uma associação do nosso estado emocional com o nosso corpo físico. Frequentemente nós vamos encontrar cada vez mais estudos mostrando essa correlação e as pessoas, os pesquisadores, buscando se aprofundar mais nisso. A associação de raiva e hostilidade à função da futura doença coronariana foi publicado em 2009. Em um estudo de revisão da literatura, sugere que a raiva e a hostilidade se associam a resultados de doença arterial coronariana em populações saudáveis e mesmo naquelas que têm. Então, também é um fator de risco. Muitas vezes a gente vê pessoas infartarem, que tu vai olhar na história dela, tu não vai encontrar daqui a pouco nenhum fator de risco marcante. Tem uma pessoa que está no peso saudável, peso ideal, não é fumante, até mesmo um atleta, faz atividade física regularmente, mas daqui a pouco ela tem um evento coronariano. Nós vamos analisar mais profundamente e ver o perfil
da vida dessa pessoa. Geralmente ela tem, como alguns estudos mostram, um perfil de personalidade tipo D, que é um tipo de... Existem N tipos de personalidades. Esse tipo D foi criado pela Universidade de Harvard, colocando as pessoas mais isoladas socialmente e mais pessimistas e negativistas. Ela tem esses dois perfis. É uma pessoa que não se socializa muito, tá? Que tem uma autoestima baixa, que tende a ser mais pessimista e negativista. E junto com esse fator de ser tímida e não se socializar, essa pessoa tem um risco aumentado a ter desfechos desfavoráveis nas doenças arteriais coronarianas. Então, sem dúvida alguma que é um fator importante. A ansiedade é um fator de risco robusto e independente para o infarto agudo do miocárdio em pessoas com uma média de idade de 60 anos. Isso aqui eu vi no Facebook, eu achei muito interessante. Então, lá no consultório de psicanálise está a consciência e os dois pacientes no sofá, o cérebro, né, a mente e o coração. Aí o psicanalista diz: então, quer dizer que vocês estão com problemas de relacionamento? Então não tenha dúvida, gente, que quando estamos, né, com questões emocionais e transtornos psíquicos e problemas não equacionados, não sei quem é o esposo, quem é a mulher, quem que interessa, quem é o namorado, não, mas eles estão vivendo juntos e um está interagindo negativamente com o outro, né? As nossas emoções estão afetando, sem dúvida alguma, o nosso físico. Há cada vez mais evidências que a via é de mão dupla. Transtornos psíquicos têm alta morbidade com doenças cardiovasculares e são fatores de risco para elas, né? As pessoas, né, como a gente vê, as pessoas pós-infarto desenvolveram transtorno de ansiedade, ou se já não tinham, ou se deprimirem. Como a gente vê pessoas com esse perfil psicológico adverso, né, na sua história de vida, em algum momento da vida, infartarem ou terem uma síndrome coronariana. Estudos têm mostrado também que o estresse psicológico, que eles citam a depressão e a ansiedade, estão relacionadas a mudanças na estrutura e densidade neuronal, podendo estar relacionadas à perda cognitiva. Não há dúvida, gente, que o estado emocional compromete lá o tamanho dos telômeros dos neurônios, diminui as ramificações, faz com que a gente tenha mais danos de memória, e isso cumulativo pode levar à demência, como a gente viu na primeira parte. A ansiedade, né? O mal do século. Olha como é que está aquela figurinha ali, está estourando. A ansiedade é provavelmente a bola da vez nos quadros de doenças, sendo chamado mal do século, né? Sabemos que a ansiedade ela é inerente a cada um de nós, mas no entanto, né, se ela realmente for elevada, ela vai demonstrar e vai acabar levando a danos na gente. A ansiedade, ela é uma expressão que nós usamos no nosso dia a dia, muitas vezes como sinônimo, né, de nervosismo, de inquietação, de preocupação. Aí estou ansioso, tá, isso é um sintoma. Mas ela também é um transtorno, ela é uma doença, ela é uma nosologia, chamada de transtorno de ansiedade, e nós vamos dividi-la em N várias, né? Hoje, cada vez mais, se a gente vai revisando o código das doenças mentais, a gente vai vendo que cada vez tem mais tipos de ansiedade. Tem transtornos de fobia de tudo que é tipo, tem transtorno de estresse pós-traumático, nós vamos ter o toque, nós vamos ter a ansiedade generalizada, e cada vez tem mais ansiedade, tá? E até agora, sobre as questões tecnológicas, estão surgindo novas denominações. Vejam isso aqui que a Organização Mundial de Saúde colocou. A ansiedade é uma emoção normal, diante de situações adversas, tá? Que aumenta a capacidade do indivíduo estar alerta, tudo normal, e enfrentar as situações de perigo. Isso está em nós, faz parte do nosso processo seletivo, tá? Os transtornos de ansiedade se caracterizam pelo exagero deste medo, dessa preocupação, por exemplo, desses temores, ocorrendo em situações que não são percebidas como necessariamente perigosas pela maioria dos indivíduos da mesma cultura. Os transtornos de ansiedade podem acarretar o que? Graves prejuízos do funcionamento social, produtivo, profissional, familiar e pessoal, não tem dúvida alguma. Esse excesso da preocupação. Olhem para aquela imagem ali, não sei se vocês conseguem enxergar, está longe de ver, mas eu vejo aqui que ali tem uma pessoa, todas preocupadas, mas tem uma ali no meio, uma mulher que está assim, extremamente preocupada com o que passa ao redor dela. Provavelmente está vivendo ali um transtorno do estresse pós-traumático ou uma agorafobia, é uma sensação de medo, de pânico, né, em ambientes abertos públicos. Então a Organização Mundial de Saúde, ela estima que em uma década, cerca de 20% dos moradores das grandes cidades sofrerão de alguma variação desse transtorno.
Aqui é uma grande cidade, né? Então 20% dessa população está vivendo alguma dessa situação aqui, ó. E aqui eles colocam, neste momento, vamos brincar, são 11h30 da manhã, do dia 10, então nesse momento, 1 em cada 4 pessoas no mundo, são 7 bilhões de pessoas no mundo, tá? Então nós temos aí quase 2 bilhões de pessoas neste momento no mundo, está sentindo ou um aperto no peito, ou um coração batendo mais rápido, com as mãos suando, na mente um medo inexplicável, ou uma preocupação obsessiva com algo que ainda nem aconteceu. Esses são alguns dos sintomas das crises de ansiedade e dos transtornos mentais mais incidentes da atualidade. E assim como os demais, certamente cruéis, comprometem nossa vida, aumentam nossas enfermidades. Então há um número muito grande de pessoas no mundo, gente, sofrendo desse transtorno. E trazendo por conta disso danos aonde? No coração, no intestino, na mente, no sistema imunológico. Quantas pessoas tratam suas asmas, sua rinite não melhora? Quantos estão com diabetes, por mais que tomem seus medicamentos, que façam uso dos controles adequados, não conseguem equilibrar o diabetes, pior da sua psoríase, não melhora da sua diarreia, estão com dor de estômago, estão com azia, não dormem, estão com tensão muscular, estão com dor nas juntas, estão com dor na cabeça. O que é isso na imensa maioria das vezes? Se não a manifestação física de uma questão emocional não resolvida. Então hoje é extremamente frequente que nós estamos sofrendo pelo dano do estresse crônico, afetando uma série de órgãos e estruturas do nosso corpo, aumentando as possibilidades da gente desenvolver doenças e nos impede do equilíbrio, do controle adequado das nossas enfermidades. Então as questões emocionais hoje, não tem sombra de dúvidas, ocupam um papel de relevância nesse projeto da gente buscar por mais tempo da nossa vida estar no espectro da saúde, do bem-estar. Então estejamos sempre atentos a isso. Outro grande problema da humanidade, especialmente nos mais jovens que ainda trabalham, é o estresse do trabalho, né? O estresse do trabalho aumenta a prevalência de doenças do coração. Estresse, as pessoas podem, porém, quem tem, isso é interessante, então aumenta, o estresse do trabalho aumenta indiscutivelmente os índices de doença, mas esses estudos têm mostrado que as pessoas, porém, que têm um estilo de vida saudável têm esse risco reduzido. São aqueles que trabalham em ambientes hostis, o que enfrentam o trânsito, que enfrentam a estrada, ou que estão realmente naquele ambiente de trabalho em que passam o estresse. Agora, se essas pessoas, ao voltarem para suas casas, forem fazer uma atividade física, tiverem uma atividade de lazer, tiverem buscar de repente a meditação, algo que as relaxe e tenham hábitos de vida saudáveis, essas pessoas reduzem significativamente o risco daquele estresse do trabalho, gente. Ainda bem. Então esses pesquisadores mostram que os dados sugerem que um estilo de vida saudável pode reduzir substancialmente o risco de doença cardíaca entre as pessoas com tensão do trabalho. Que bom, é um número muito extenso, mostrando que a gente pode buscar antídotos, né, para esta situação que não depende de nós, na imensa maioria das vezes, que é o estresse do trabalho, por exemplo, o estresse do trânsito, da violência urbana. Esse estudo do estresse do trabalho mostra que o estresse do trabalho não é apenas irritante, mas pode fazer tão mal para a saúde quanto a exposição ao tabaco. Para os pesquisadores, fazer hora extra aumenta o risco de morte em quase 20%, enquanto que o medo de perder o emprego aumenta em 50% a probabilidade da gente ter uma morte prematura. Então, cuidado com esse nível de preocupação e ansiedade que a gente vive. O trabalho é ruim, é hostil, te rouba anos tão preciosos da tua vida, do teu bem-estar, mas muitas vezes a gente, sem ele, ou desempregado, ou em situações em que não temos emprego, que a gente acaba sendo forçado aqui, como eles dizem, da hora extra, mas a perda daquilo ali gera também um estresse substancial na vida da gente. Nós estamos vivendo, né, nesse momento atual, é muito contemporâneo isso, um outro tipo de estresse, né, gente, que é o tecno-estresse. Até muito pouco tempo, quando dava essa palestra, eu não tinha essa expressão, eu não colocava esses slides que mostravam as pessoas exaustas, cansadas, em cima dos seus aparelhos, desenvolvendo burnout. Então, as consequências mais comuns disso, do tecno-estresse, que se dá pelo uso excessivo e indiscriminado de aparelhos celulares, hoje muito mais que os computadores, mas trazem um estresse imenso. Essas pessoas,
elas acabam desenvolvendo ansiedade só por causa disso, se deprimem por causa desse excesso, se isolam, aí não faz exercício. Aqui eu vou botar a última, sexo. A última coisa que eu li recentemente é que tem diminuído significativamente a frequência de relações sexuais nas famílias, que estão muito ligadas a isso aqui. Os jovens, principalmente, está indo os estudos na faixa dos mais jovens e do início da idade adulta, eles têm menos relações sexuais com suas parceiras ou namorados para ficarem no seu tablet, no seu celular, navegando nas redes sociais. Então há uma redução disso, uma redução, obviamente as pessoas caminham menos, estão desenvolvendo obesidade, acabam desenvolvendo déficit de concentração. Como a tecnologia mal conduzida, ela leva esse mal. Quem é que sofre disso aí? Eu sofro, eu tenho esse problema. Eu sofro de nomofobia. Nomofobia quer dizer o seguinte: é o medo de ficar incomunicável, de um jeito bem específico, sem acesso ao celular. Capacidade de desligar o aparelho, checar notificações repetidamente, ficar obcecado com a duração da bateria, sofrer se a rede telefônica estiver instável ou se não houver acesso à internet. Não sei se é tanto, mas eu tenho um pouco disso. Eu sou muito ligado. Daí a gente vai para um acampamento com toda a família, né? E as pessoas não se falam, fica cada uma segurando o celular. A gente vai fazer um encontro de fim de ano, vai jantar, todo mundo está no celular. Isso não é anormal, é uma coisa extremamente comum, lamentavelmente. Felizmente, dentro dos centros espíritas, quando a gente vai dar palestra, a gente não tem observado esse fenômeno, graças a Deus. Mas ontem lá na mesa do churrasco, da janta, a gente estava, né? A gente senta, começa a dar uma olhadinha e vai. Então, muito cuidado, gente, porque isso traz danos. Isso está fazendo tanto mal que na França esse ano foi criada uma lei, acreditem vocês, da desconectividade. A tecnologia, ela vai, é que nem a letra U, ela muda, ela vai trazendo benefícios, se expandindo até que ela começa a inverter a curva, começa a fazer mal para as pessoas. O rendimento intelectual, as relações sociais, em muitas das empresas na França estavam sofrendo por causa do excesso de conectividade, aí eles botaram uma lei. Muitas empresas lá já estão adotando. Foi o primeiro país a criar uma lei de incentivo à desconexão nas empresas. As pessoas ficam 2 horas por dia sem usar os e-mails, né? As comunicações dentro do seu celular, não ligam, não vão para o computador. Isso aí eles estão criando, por quê? Porque estavam vendo que as pessoas terminavam o trabalho, iam para casa, não conseguiam se desconectar, não tinham vida social adequada e dentro do próprio trabalho começavam a apresentar déficit cognitivo, desatenção. Isso é o que está acontecendo com a gente, pessoal. Não existe mais revista em sala de espera de médico, não existe? Não mais. Eu tenho um barbeiro lá em Porto Alegre, que eu corto meu cabelo. Até o ano passado ele tinha um monte de revistas. Não tem nenhuma mais revista. As revistas estão simplesmente sendo extintas. As revistas impressas, as pessoas não olham. O livro ainda... a gente ainda tem um pouco de esperança que ainda sobreviva. Mas a revista não tem mais. Não tem mais na revista na sala de espera lá do meu barbeiro, que a gente não olha. Tem 50 pessoas sentadas no lugar, uma está lendo um livro. Eu antes de vir para cá no aeroporto era assim. Tinha eu acho, lendo um livro. 50 no celular. Eu estava lendo um livro por acaso, mas eu também uso muito essa coisa aí. Então, nós estamos vivendo algo muito interessante que um psicanalista brasileiro, Augusto Cury, que você já tem lido, um excelente profissional, ele escreve livros muito bons. Então ele fala muito sobre isso e ele coloca, uma situação que ele criou, para ele existe uma síndrome chamada SPA. Só que esse SPA não é o nosso SPA tão gostoso, maravilhoso, não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. É a síndrome do pensamento acelerado. Ele coloca que existem causas para isso. São aquelas pessoas, e somos nós que estamos vivendo um excesso de informação, um excesso de atividade, um excesso de trabalho intelectual, uma preocupação excessiva, uma cobrança excessiva e o uso de celulares e computadores excessivamente. A gente está imerso nisso, não é? Especialmente no excesso de informação que está chegando a nós. E isso está gerando na gente o que ele chama síndrome do pensamento acelerado. Quem são essas pessoas? Para ele, são 80% da população brasileira.
Se é isso, 80% das pessoas que estão aqui nessa sala sofrem disso. Então vamos ver. É alguém que está ansioso, é alguém que tem uma mente inquieta ou agitada, está insatisfeito, está cansado, está com cansaço físico exagerado, um sofrimento por antecipação, uma irritabilidade, uma flutuação emocional, uma impaciência, uma dificuldade de desfrutar das rotinas, de lidar com pessoas lentas, dor de cabeça, dores musculares, déficit de concentração, déficit de memória. Ah, mas eu não tenho todos. Basta que tu tenha 3. Eu acho. Se eu olhar isso aqui, eu tenho. Nós temos 3 desses já nos caracterizam pessoas portadoras do SPA. Então a gente tem que olhar para dentro dessas situações e tentar buscar isso aqui. Em Porto Alegre tem um médico, o Dr. José de Jesus Camargo, o qual eu me inspirei para escrever aquele livro que temos de melhor em nós. Um dos livros que ele escreveu, ele é o maior, a grande autoridade em transplantes de pulmão no mundo. Ele foi o primeiro que fez transplante de pulmão na América Latina. E ele coloca, numa das crônicas que ele escreve toda semana no 0 Hora, o seguinte: veja que interessante, isso aqui não é uma verdade para muitos de nós. Seguramente um dos pré-requisitos para o estilo de vida com qualidade é a escolha profissional correta. Quem não gosta do que faz não cresce profissionalmente, consome-se em ressentimentos e leva toda a amargura da incompetência para o seu relacionamento afetivo, minando-o irreparavelmente, sem contar que ninguém ama um incompetente indefinidamente. Quem quiser cuidar da saúde física, que comece protegendo sua saúde mental. E acredite, só há chance plena de felicidade para quem faz o que faz, seja lá o que for, no limite da paixão. Não coloque demasiada esperança em dietas balanceadas, nem em tardes de transpiração em academias, se você considerar que sexta-feira é o único dia promissor da semana e já souber de cor os feriados do ano seguinte. Então, se a gente está assim, o estresse do trabalho está nos consumindo. Está acabando com todas as chances da gente ficar mais tempo no espectro da saúde, que a gente está fazendo de tudo. Aí entra aquele que infarta. Aquele que entra em exaustão emocional, que tem uma crise, que descompensa alguma situação médica que tenha, porque está vivendo sobre isso, o estresse do trabalho, está frustrado na sua profissão. E isso, gente, é uma realidade cruel desse país. A maior parte das pessoas estão insatisfeitas no seu trabalho. Claro que a situação do desemprego é aflitiva, mas a situação de um emprego em que, eu me lembro quando nós fomos no Medinesc, nunca me esqueço agora no Rio, fomos lá visitar aquele museu lindo lá da manhã, aí o funcionário do museu saía às 6 horas da tarde, chegava às 9 horas da noite na Baixada Fluminense. Todos os dias ele pegava um ônibus coletivo, um ônibus com ar-condicionado, um leito. Todos os dias ele levava de 2 horas a 3 horas para chegar em casa. No outro dia ele saía cedo e voltava. Quantas pessoas trabalham e precisam, um trabalho quase escravo nesse sentido, e isso gera nas pessoas um grande problema de saúde, inicialmente emocional, que se reflete no físico. Então o trabalho é um fator de grande importância. E o que fazer, O que a gente pode fazer, como é que reverte isso? O primeiro passo é se conectar com as emoções positivas, porque muito mais do que estar diante de uma situação adversa é percebê-la adversa, é senti-la adversa. Tem muitas pessoas que conseguem perceber o seu ambiente hostil de uma forma não hostil, não negativa, invertem esta triste estatística e passam a viver melhor, sob algumas ameaças do estresse, voltam para suas casas, os seus convívios sociais, dentro da casa espírita, e conseguem equilibrar essas demandas. Isso é uma árdua, mas importantíssima arte que cada um tem que buscar,
para equacionar essas suas problemáticas. Uma delas é conectar ali, ó, com emoções positivas. É mudar o foco do seu pessimismo pelo otimismo, porque ele traz um benefício grande. Isso já dizia há muito tempo lá na Universidade de Harvard, em 2005. Tem um coração alegre, feliz, diariamente, que tu vai provavelmente ter um coração saudável. E o retardo de evolução de uma aterosclerose. Lá ainda, há 12 anos atrás, eles diziam: ria, assista um filme cômico por 15 minutos ao dia, isso é capaz de relaxar suas artérias periféricas, isso pode diminuir o teu estresse, e a gente sabe o quanto estas medidas importantíssimas podem mudar e reverter, né? A hélice dando um exemplo do ventilador que está quente, a gente está no exaustor, vamos botar para ventilação para melhorar também nossa vida. Então a gente pode fazer essas mudanças. Um exemplo, meditar, né? O mecanismo mais estudado que explica por que a meditação é tão salutar para o organismo, é o respiratório, né? Visto que ocorre principalmente através do prolongamento da expiração. Aquelas que a gente faz aquele estudo. Esse é mais difícil? É difícil meditar? Claro que é difícil. É mais fácil ir no homeopata, no alopata, num terapeuta floral, fazer acupuntura, outras coisas que amplia esse universo da medicina integrativa. É mais fácil a gente buscar isso do que a gente fazer meditação. Mas recentemente, com os estudos se aprofundando num tipo de meditação, né, que é o mindfulness, que quer dizer atenção plena numa determinada coisa, tu pode meditar. Eu sou uma pessoa que vocês viram, que eu sou bem agitado. Eu nunca na vida consegui meditar, e não vou conseguir, eu acho. Mas um dia eu fui num grupo lá em Porto Alegre, e aí um psicólogo, vamos fazer uma experiência de mindfulness. Vocês não têm ideia como eu achei interessante. A gente começa com uma técnica, porque as técnicas são várias. Porque a atenção plena, a grande finalidade da meditação é tu tirar a atividade do cérebro. O cérebro tem uma atividade média de 50 a 70 mil pensamentos, gente, por dia. É assustadora a quantidade de pensamentos que a gente tem. E ele está sempre funcionando. Então, aquele momento que tu consegue desativar determinados centros e focar em alguma outra coisa, mesmo de preferência que seja boa e prazerosa, claro, tu consegue melhorar muitos desses circuitos e o todo. Com exercício, como tudo. Então eles criam essa técnica de tu focar em algo. Aí dão uma uva passa pra gente, assim, você já deve ter feito uma vez, é tão interessante. Então começa assim, tu está sentado num grupo, tu pega uma uva passa ou qualquer outra coisa, aí tu põe na mão, aí tu começa a observar, tem alguém que está conduzindo, né? Está fazendo isso, ou mesmo tu sozinho pode fazer, observa, olha, observa como é que ela é. Cada vez que tu está fazendo esse exercício de ficar olhando para aquela uva, pegar e colocar na boca, mastigar, sentir o sabor, a textura, botar na língua e engolir, isso pode levar 10, 15, 20 minutos, tu está focando naquilo ali. Tu está condicionando o teu pensamento para aquela atividade, que pode ser, por exemplo, isso, mas pode ser outra coisa. E aí, os que estudam esse tipo de meditação colocam seus benefícios em cima da repetição disso. 1 ou 2 vezes por dia, algumas vezes por semana, e tu foca em algo, que também pode ser a tua respiração, mas pode ser isso, diminui sensivelmente, melhora os índices de saúde, as pessoas se controlam melhor a sociedade, e não é difícil, pessoal. As meditações transcendentais, essas são as mais complicadas, requerem um treinamento maior, mas as meditações do tipo Mindfulness são cursos que acontecem frequentemente hoje no Brasil, curso de um fim de semana, um determinado número de horas que tu aprende a técnica, tu treina e tu pode aplicar em ti. Então ficou mais acessível a meditação. A gente fala da meditação como se fosse uma coisa que, tá ali, tem ali, vai ali, adquire, toca naquele botãozinho, tu tem. Não, é algo que requer um esforço maior. Mas esse modelo de meditação do Mindfulness está se tornando mais acessível, gente. Claro que a oração também traz esses benefícios. Então a meditação, o que ela faz? Ela pode diminuir a ansiedade, ela pode diminuir o ódio, pode diminuir a preocupação em geral, a ruminação mental e ajudar na depressão. Há uma reformulação na forma de pensar que estimula o aumento de estados de bem-estar emocional e de aceitação, aumenta a compreensão e a capacidade de reconhecer e corrigir os estados afetivos desagradáveis. Então há muito benefício, gente, uma série de patologias, inclusive as patologias mentais. Então conectar-se com emoções positivas, como amor, intimidade, companheirismo, compaixão, altruísmo, perdão e outros valores espirituais protege o coração, protege o corpo, estabilizam, né, todos os nossos órgãos e sistemas. Não há dúvida quanto a isso. Ter propósito de vida nos
também contribui. Então, um estudo conduzido pelo pesquisador canadense Patrick Hill evidenciou que ter um senso de propósito na vida, na forma de ideais ou de objetivos práticos, pode ajudar as pessoas em geral a viverem mais tempo, independente da idade que têm. E isso aqui é, na verdade, que são as atividades que a gente faz de cunho humanitário, de cunho voluntário. Estudos têm evidenciado que pessoas mais altruístas, mais voluntárias, têm mais satisfação na vida, menos distúrbios mentais e menor mortalidade geral. Talvez a gente faça tudo, todos os tratamentos ao alcance, a gente não consegue ter essa paz, esse bem-estar vivenciado. Mas essas pessoas vão encontrar muitas vezes nas atividades voluntárias, que dimensão for, e elas vão ter benefícios. Esse estudo eu coloquei ali naquele livro que temos de Melhor em Nós, que é uma ONG acho que americana. Vejam que coisa interessante, são pessoas voluntárias, desde aquele que vai num asilo, numa instituição asilar, ajudar a trocar a roupa daquela vozinha que tem incontinência urinária, que está toda xixi, que tem que trocar a cama, até aqueles que ajudam em abrigos, das mais diversas formas de ajuda voluntária. Eles acompanharam esse grupo, mais de 2.000 voluntários. Foi espantoso o que eles viram nessas pessoas. Essas pessoas, com todos os seus problemas, que não são privilegiados, né? Não estão ali no grupo escolhidos a dedo aqueles que não têm problemas, têm um bom estado familiar. Não, gente, são pessoas como a gente, do dia a dia, que enfrentam todas as dificuldades que o ser humano enfrenta. Eles, fazendo isso, mostraram que após esse tempo de trabalho, das entrevistas respondidas, houve um aumento no sentimento de propósito em suas vidas, em 92% deles tiveram. Houve um aumento do senso de bem-estar em 89% deles. Houve uma diminuição do estresse, uma percepção de mais felicidade, uma melhora na saúde mental desses voluntários, uma ajuda na recuperação de uma perda ou frustração que tiveram, e uma percepção, uma sensação de estarem mais saudáveis do que a média geral. Isso é importantíssimo, isso só reforça aquilo que a gente já sabe, que nos pedem para fazer e que a gente sente no dia a dia quando pratica uma atitude humanitária, voluntária, o benefício que nos traz. Cultivar valores positivos também pode fazer você viver mais, né? Estudos com pessoas que passaram dos 100 anos na Europa, veja, mostram que elas são muito espiritualizadas. As pesquisas também revelam que entre os valores comuns cultivados pelo grupo estão o otimismo e a resiliência, mesmo em pessoas bem idosas. Então é isso, gente. Quem nos diz é o grande estudioso japonês, quem é esse aqui? Aquele Murakami, o Kazuo Murakami, que é um estudioso que a gente cita muito nos nossos trabalhos da AME Brasil. Ele coloca que o cultivo dos bons sentimentos, o pensamento positivo, o otimismo em relação à vida pode ativar nossos genes, estimular o cérebro, o corpo a produzir hormônios saudáveis. Então dentro de nós está esse manancial, está aquilo que Chico Xavier falava, somos os médicos de nós próprios, temos a capacidade de retirar de nós próprios o lenitivo para as nossas próprias enfermidades. Então está em nós, e a ciência, por outros caminhos, por outra forma de dizer a mesma coisa, ela coloca que nós atuamos sobre os nossos genes. E esses vão modificar, a expressão dos genes se alterará através da nossa capacidade de mudar o comportamento. Mesmo através dos problemas que enfrentamos, se a gente ainda tem uma postura otimista diante das problemáticas, a gente está ajudando as nossas células, o nosso corpo todo, e beneficiando através dos hormônios que a gente produz, pessoal. Por fim, está terminando, mais uns minutinhos, a gente vai fazer a ponte rápida para a questão espiritual. Por que é importante falar isso? Porque apesar de tudo, o ser humano ainda está sofrendo. Apesar dos extraordinários avanços médicos científicos, gente, isso ninguém absolutamente ignora ou desconsidera. Não fossem eles, meu Deus, não chegaríamos hoje à idade que estamos alcançando. Então eles são de extrema importância, esses avanços médicos científicos. A medicina contemporânea, apesar de tudo isso, ela vem se deparando cada vez mais com o quê? Com as situações em que os pacientes tratados com os mais elevados e preciosos recursos
tecnológicos e médicos que existem, eles ainda permanecem refratários a esses tratamentos, continuando assim sem aliviar os sintomas. Para eles frequentemente a causa primordial da enfermidade que traz a consulta, o que faz e movimenta essa grande indústria dos exames complementares, e a gente tem uma dificuldade imensa de talvez encontrar a causa, mesmo que ela esteja muito ali à disposição, desde que a gente explore as questões emocionais da pessoa. Nós vamos descobrir que não precisamos fazer tantas tomografias, tantas ressonâncias, tantos exames, que muitas vezes a problemática da pessoa está principalmente no sofrimento psíquico que ela traz consigo, e isso não é dada a devida importância. Por essa medicina que nós estamos muitas vezes obrigados a fazer nos grandes centros, a medicina rápida, dos mais do que 2 ou 3 empregos que os médicos estão tendo, a gente não tem o tempo necessário de ouvir o paciente, e quando ele manifesta algo que é emocional, imediatamente ele é encaminhado, né, ao profissional da área de saúde mental, nem sempre ele tem acesso. E aí a questão do sofrimento psíquico, a questão emocional que desregula todo o restante, ainda está sendo relegada a um segundo plano. Então, por isso que entra essa questão que hoje nós falamos nas AMES, que é um novo paradigma médico, né? Pede passagem, em que além de cuidar do corpo, das relações sociais, da mente, a gente precisa se voltar para esta dimensão espiritual que compõe esse ser. E muitas vezes, gente, através dessa dimensão que se consegue grandes conquistas e avanços no equilíbrio, na melhora do teu paciente. Eu disse para vocês que tudo bem, toda cidade tem os seus grandes nomes de médicos. Lá em Porto Alegre tem cardiologistas famosos, escritores que cobram R$1.000 a consulta, tu acha que não consegue consultar, e quando tu consegue, tu acha que tu está diante do Deus. Agora, se tu não muda o teu mundo interno, se tu não te conscientiza que tu tem que fazer tuas mudanças, não adianta ser o melhor profissional do mundo. E uma das interfaces que mais transforma as pessoas é a questão espiritual. Esse sentido místico que a gente tem dentro de todos nós pode realmente nos proporcionar aquele choque de compreensão, de entendimento, e nos dizer, bom, eu tenho que me cuidar. Se a gente é espírita, é mais ainda cobrado de cada um. O esclarecimento nosso a respeito desta questão é maior, e a gente precisa ser colocado em xeque por nós próprios. Puxa vida, eu vou na casa espírita, eu trabalho, estou ajudando o outro, mas eu não estou me cuidando. Eu não estou vigiando meus sentimentos e pensamentos, eu não estou lidando bem com a minha ansiedade, não estou conduzindo bem meus problemas emocionais. E aí, gente, como fica esse projeto? Então, essas demandas, todos temos necessidades fundamentais da nossa alma para nos dar um outro tipo de resposta, para nos proporcionar uma outra qualidade de vida. E quanto mais se vê através dos estudos, se confirma de que isso também leva, né, a melhores índices de saúde, as pessoas mais espiritualizadas, que mais frequentam, que mais trabalham, que mais atuam, que maior envolvimento religioso e espiritual têm. E que isso seja muito importante nas suas vidas, gente. Como qualquer coisa, não adianta eu trabalhar desesperadamente, servir, se eu não estou satisfeito, se eu não estou realizado com o que eu estou fazendo, se eu não estou também me modificando um pouco aquilo que eu faço. Se eu faço isso, eu também me beneficio, eu também reduzo a minha preocupação, as minhas ansiedades, eu também tenho melhores índices de saúde. Isso a gente tem recebido frequentemente, né, publicações, estudos que reforçam cada vez mais para nós, que todos nós humanidade, estamos vivendo, né, neste momento, como eu coloquei aqui, um momento de grande lucidez, e estamos entusiasmados com essa dimensão, que é uma dimensão humana, que é a espiritualidade, né? Cada vez mais as pessoas estão buscando isso aqui, está crescendo no ser humano a busca pelo sentido da sua existência, né? E isso faz com que a gente também incorpore em nós bons hábitos de saúde, porque a gente vai entender que a saúde ela é integral, ela tem todas estas dimensões que a compõem. Gente, e aqui a religiosidade, a espiritualidade, que todos sabemos são essa dimensão muito importante na vida das pessoas, em geral elas ocupam esse lugar muito importante, especialmente quando a gente está doente, né? Ou seria se nós não precisássemos resgatar, né, essa dimensão que é inata em nós,
quando as coisas estão indo bem, quando a gente está trabalhando bem, mas muitas vezes a gente se volta e volta com mais intensidade a essa dimensão quando nós estamos lidando com doenças, quando a gente está envelhecendo. Mas de qualquer jeito, sabemos, inúmeros estudos, que quanto mais alto for o nível de espiritualidade, eles estão também relacionados a mais baixos níveis de ansiedade do dia a dia, a menos casos de depressão, a recuperação da depressão, com mais efetividade. Isso também contribui, além da terapia que tu estás fazendo, da medicação que tu estás tomando, dos cuidados com o corpo que tu estás fazendo, tudo contribui a uma força-tarefa para lidar com esses transtornos contemporâneos da nossa humanidade, que atinge a todos nós, gente, em maior ou menor grau. Esse pesquisador norte-americano, Jeff Levin, foi um dos primeiros a estudar essa relação. Eu sempre trago isso aqui, que ele disse para mim, é uma verdade cristalina. Considerar a fé como uma fonte de conforto ajuda a reduzir os efeitos nocivos das doenças crônicas sobre a incapacitação. Se eu tenho fé forte, verdadeira, e ela me traz conforto, ela pode reduzir os efeitos negativos das doenças físicas sobre a saúde mental. Um exemplo claro que eu gosto de dar: as pessoas portadoras de artrite reumatoide, que são incapacitadas, os portadores de graves doenças, crônicas, aquele que sofreu um AVC, teve um derrame cerebral, que eu já citei aqui, que depois desse evento ele ficou incapacitado, ele já não caminha mais sozinho, tem dificuldade, ou ele já não fala mais, ou ele ficou com dificuldade de controlar os seus esfíncteres. A vida dele tem uma modificação drástica na sua qualidade. A tendência dele a ter depressão é muito alta, gente. É muito frequente a depressão se instalar numa pessoa portadora de uma doença crônica que lhe a limite e a incapacite. E se sabe por estudos que aqueles que têm um sentido místico, que têm uma fé forte, ou que colocam a sua fé, a sua religiosidade como um fator que permita com que eles entendam o que é aquilo, de significados e propósitos, eles resistem melhor, recuperam-se com mais frequência da doença física incapacitante. E muitos deles não desenvolvem doença mental, muitos deles conseguem lidar melhor com a depressão, com a ansiedade. Então, esse fator importantíssimo na vida da gente. Isso pode reduzir, como diz aqui, os efeitos nocivos da incapacitação sobre a saúde mental. A fé, mas a fé ela tem que ser verdadeira, ela tem que me dar bem-estar, ela tem que me proporcionar esperança, ela tem que me fazer ser uma pessoa mais otimista, ela tem que me trazer alegria. Se ela não fizer isso, não adianta, pessoal. É a fé, é a chamada religiosidade extrínseca, é aquela que não é capaz de... Eu não internalizo na minha vida os preceitos de tal religião, de tal crença. Eu não vivo aquilo. Eu não vou conseguir resgatar estas capacidades. Não vou ser mais resiliente, eu não vou ter mais coragem, eu vou enfrentar melhor, eu não vou ter mais alegria, mais otimismo, se eu não tiver uma fé que eu internalizo através dos gestos e atos. Então isso é que é determinante, pessoal. Isso é uma pergunta para cada um de nós. Mesmo que a gente não tenha enfrentado uma adversidade grande, como é que a gente se comportaria diante de uma doença, de uma perda de alguém muito próximo a nós? Iríamos utilizar essa fé que a gente tem, que a gente professa aqui, que a gente fala tão bem, escreve tão bem, atua tão bem nos grupos, dos mais diversos, para os outros. Como é que a gente faz isso no nosso dia a dia? Então, esse ganho que a fé pode nos proporcionar é que determina mais saúde para a gente, tanto quanto qualquer outro hábito que a gente adote na vida. Se sabe que os mais altos níveis de espiritualidade ou religiosidade intrínseca, essa da prática, que cada um apresenta, estão relacionados diretamente a mais baixos níveis de ansiedade nos eventos do dia a dia. Bom, isso aí, as pessoas com mais fé melhoram vários índices, gente. Melhoram a função imune, endócrina, tem menos doenças infecciosas, menos câncer, tem melhor qualidade de vida. Isso aí nós já sabemos bastante. Tá? Os estudos mostram que também, constataram que maior religiosidade indicava menos sintomas depressivos no futuro. Em alguns se observou que a depressão desapareceu mais rapidamente entre as pessoas. Enfim, podemos utilizar isso
para também proporcionar saúde para a gente. A chegada do novo milênio no mundo ocidental trouxe consigo a necessidade intransferível de uma conexão e de uma aproximação entre ciência e transcendência. Então é isso que a gente faz, pessoal. A Sociedade Médica Espírita, a Associação Médica Espírita tem essa grande finalidade de humanizar mais essa prática e dar o devido valor às questões transcendentais da nossa vida. Sim, é um fator a determinar bem-estar e saúde e tem que ser valorizado por todos nós. Então, voltando aos primeiros slides, para ir nos encerrando, esse grande projeto de envelhecimento bem-sucedido na nossa vida, acho que todo mundo quer isso, gente. Ainda alguns tememos a velhice por desconhecermos de como será o nosso futuro, ou os nossos referenciais ainda não serem os melhores. Porque as gerações que vieram antes de nós não viveram uma velhice mais ativa, mais oportunidades do que essa está vivendo. Então, muitos referenciais são preocupantes sobre a velhice. Mas se a gente consegue aos poucos ir mudando isso, entender que esse projeto a gente começa a construí-lo desde muito cedo na nossa vida, é bem possível que a gente tenha, um envelhecimento com menos limitações, com mais saúde, com mais qualidade de vida. Essa foto é uma foto que eu costumo sempre encerrar essa palestra. Ela estampava a capa da revista Newsweek, é uma revista norte-americana que já não existe mais na forma impressa, e ela colocava assim: a medicina do futuro, em 2005, significava o quê? Que é isso que vamos ter que fazer, vamos ter que ampliar essa dimensão do conhecimento de saúde. Esse paciente chega no consultório do seu médico, põe um aventalzinho, se coloca em posição de lótus e entra em meditação. E o médico vai fazer o quê? Vai botar o estetoscópio não no coração dele, ele vai botar na mente, significando que ele vai procurar onde? A doença. Onde ele vai buscar harmonia e equilíbrio? Na consciência, na mente de nós. Então esta visão é a visão holística complementar da saúde, em todas as dimensões que a compõem. Vamos ter que buscar isso para que a gente tenha esta realidade. Esse aqui foi um estudo que eu participei lá no Rio Grande do Sul, vejam vocês, em 2012, 7.315 idosos em 59 cidades gaúchas, com pessoas que variavam de 64 a 104 anos. E aí a gente fica surpreso de como é que é hoje a qualidade de vida de idosos, gente. A maior parte desses 7.000 responderam que estavam otimistas, viam sua saúde como ótima ou boa, dormiam e se locomoviam bem, assistiam em média 3 horas de TV por dia e passavam 1 hora lendo jornal. A grande maioria se sustentava, morava na zona urbana, procurava votar nas eleições e dava uma importância fundamental ao seu credo ou crença religiosa. Uma população nossa, gaúcha, brasileira, que é realmente o resultado de tudo que a gente tem estudado. A maior parte das pessoas que estão envelhecendo hoje, elas estão mudando o espectro, estão mudando a cara, a fisionomia da velhice. Uma velhice mais ativa, mais atuante, em que corpo e mente estão tentando envelhecer no mesmo compasso, que tem projetos de vida, que tem compromissos ainda a serem feitos e que levam em conta a questão da convivência com as outras pessoas e especialmente a sua fé. Então é isso. Tem uma musiquinha aqui que eu poderia botar. Deixa eu ver se entra aqui. Se entrar, não me lembro se entra. Que é para encerrar. Tá, não importa. Vamos lá. Então nós temos aqui algumas fotinhos que eu trouxe para vocês. Eu postei ontem para mostrar que toda essa construção, que começa com cuidado físico, com alimentação, com a prática regular de exercícios físicos, com estímulo mental, com bom sono, obviamente cuidando, fazendo seus check-ups adequados, se socializando, cuidando dos sentimentos, das emoções, praticando sua crença e sua fé, tudo isso culmina numa velhice mais saudável, gente. Em que as idosas aqui nesse caso estão lá, elas também navegam em redes sociais, também têm seus tablets, é cada vez mais frequente, convivem socialmente, têm seus grupos. Aqui foi um grupo tradicionalista lá em Porto Alegre. No começo do ano eu dei uma palestra no dia do aposentado, que acontece no começo do ano, e aí é um grupo de CTG, gente, um grupo de pessoas
tradicionalistas, tudo vestido a caráter, entrando numa felicidade, segurando a bandeira do Estado do Rio Grande do Sul, cantando o hino. Essas pessoas, com certeza, têm suas enfermidades, suas limitações, têm seus problemas, mas esta socialização aqui traz a elas um bem-estar muito grande, melhora essa qualidade de vida de existir. Isso aqui é um grupo social, e pode ser de diversas formas. Aqui nós vamos encontrar pessoas dando vazão a desejos, coisas que tinham vontade de fazer e fizeram. Essa aqui está se tatuando, tem 84 anos, essa aqui está animando uma festa, tem 80 e tantos, essa aqui renovou a carteira de motorista, essas duas dirigindo. É cada vez mais frequente a gente encontrar idosos fazendo isso, se quiserem continuar dirigindo, por que não? Essa aqui tinha 93 anos, lá quando renovou a carteira de motorista, olha a carinha. Nós vamos encontrar pessoas como essas dançando. Essa aqui foi um desfile de modas feito numa dessas edições da São Paulo Fashion Week, que convidaram idosos para desfilar. Nós temos isso cada vez mais comum, a manutenção das relações ou o reinício delas. É cada vez mais comum, gente, os idosos retomarem suas atividades afetivas. Como eu mostrei ontem, mesmo doente, mesmo limitado, está numa cadeira de rodas, mas está pintando, não enxerga, mas está com uma lupa imensa para ler um livro, está numa cama de hospital, mas está se mostrando ativa com aquilo que ela ainda pode fazer. Ou esses idosos fazendo coisas que a gente já não faz mais, tem medo, mas olha aqui, andando, surfando, mergulhando. Esses aqui que cada vez são os homens bastante saudáveis, chegando a idades avançadas e ainda bastante úteis. A gente encontra tanta foto aqui. Eu reuni essa parte acadêmica, esses dois se formando. Esse aqui se formou em Direito com 80 e poucos anos. Essa aqui eu não me lembro em quê. Essa aqui fez pós-doutorado na USP com 92 anos. Esse aqui é o professor Cícero, que eu te falei, Paulo. Ele tem 92 anos e o senhor está fazendo um pós-doutorado em Porto Alegre em estudo da relação materno-fetal, da comunicação materno-fetal. 92 anos de uma lucidez espantosa. E estas duas que eu falei ontem, encerrei, quem não estava aqui, essa senhora, ela desfila todos os anos na Escola de Samba em Porto Alegre, Bambas da Urgia. Ela foi até 3 anos atrás a mais velha baiana do carnaval brasileiro. Naquela época tinha 95 anos que ela desfilava na Escola de Samba, até hoje ela desfila. Aí tu vai conversar com ela, tem uma agenda espantosa, assim, surpreendente de atividades na semana dos grupos que frequenta. E a dona Irvênia, que escreve nossos livros, 74 anos, veio aqui, vocês conhecem, Volta e meia ela posta aí no nosso grupo imagem que ela é nadadora e ganha medalhas. Pois é, gente, é isso que a gente tem que fazer, olhar para frente, os que estão a caminho, os que já estão vivendo as fases da velhice, que continuem a olhar adiante otimistas, procurando manter objetivos e propósitos de vida em atividades das mais diversas, para usufruírem daquilo que é extremamente importante, que hoje nós dentro do Centro Espírita sabemos, que é o nosso projeto reencarnatório. Nas nossas tarefas edificantes, que a gente possa e consiga realizá-las a contento, que a gente prepare a mente, os sentimentos, a emoção, as relações sociais, o corpo, para a gente conseguir chegar lá. É isso, muito obrigado, foi muita informação, o pessoal deve estar cansado, mas eu espero que a gente se inquiete, se preocupe, se a gente está fora ou muito distante desse caminho que eu mostrei para vocês aqui, que é o caminho da saúde, que é o caminho de um projeto edificante na nossa existência, que é envelhecer com qualidade. A gente pode estar muito longe desse projeto. Então vamos dar um jeito, vamos retomar, pegar a estrada certa. Se a gente está se enxergando ali em vários desses slides, parabéns. Está se enxergando naquelas pessoas, naquelas situações, naqueles cuidados, naqueles comportamentos saudáveis, que bom, parabéns, tá? Que a gente continue assim. É isso, muito obrigado. Obrigado pelo esforço. Pessoal, vamos agradecer então ao Carlos pelo grande esforço que ele fez, saiu lá de Porto Alegre, deixou a família no fim de semana. A família tá bem, tá bom. Tem que fazer uma coisa que eu nem gosto. Bom, a gente saiu um pouco. Pois é, e a gente fica muito feliz, Carlos, que você vem trazer essas reflexões e para nós aqui também como trabalhadores da casa, porque a gente tem atividades e atividades dentro da casa espírita.
para a gente refletir mais esse tema do envelhecimento, né? E uma coisa que eu sempre gostei de pensar, eu acho que tem atividades da casa para cada idade. Não que tenha atividade interditada para uma determinada idade, mas tem pessoas aqui, os decanos da nossa casa, os decanos dos trabalhos, eles têm que ser aproveitados. Quem tem grande experiência na parte da mediunidade tem que passar essa grande experiência na parte da mediunidade. Quem tem grande experiência com os estudos tem que passar essa experiência. E logo, lógico, usando essa força